18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa. O melhor mix do Brasil é aqui. Vamos aí, vamos juntos até às 7 da noite. Começando mais um 18 horas desta segundona, né? Segunda-feira, hoje, dia 3 de fevereiro de 2020. Já estamos aí em fevereiro, né? Isso, Carimilhão, janeiro já, né? Estamos já, né, no segundo mês do ano, fevereiro. E aí vou eu falar, feliz ano novo! Feliz ano novo, vai, tá começando. Depois desse janeiro que foram aí 360 dias, seguimos para um fevereiro que vai ser tão longo quanto, né? 29 dias. Serão 4 semanas. Exato. Muito boa noite, gente querida, bonita e colorida da Rádio Mix. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos aqui até as 7 da noite no programa 18 horas. E essa semana tem circo? Tem sim, senhor. Tem marmelada. Tudo bem, Cid Soares? Boa noite, meu querido. Rapaz, tudo certinho, tá graças tudo bem. a Deus. Segunda-feira, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, bem todo tranquilo mundo salvo, e suave. todo mundo pronto. Luciano. Tudo certo, tudo ótimo. Mais uma semana aí pra coleção, né? Paulo Castro, meu querido diretor de conteúdo, o cara do 18 horas. Tudo bem aí? Como foi? Tudo bem, Carlão, Karine, Cid. Muito trabalho. Meu astral tá tão elevado quanto o preço do combustível. Nossa. Tá alto, então. Tá lá em cima, hein? Não vai ter mais nem Uber. Eu quero o carro dos Flintstones. Luciano. Qual é a boa, Luciano? A boa é que a galera que tá aí no melhor aplicativo do Brasil, o aplicativo Mano, tá concorrendo ingressos para a banda da Mix, que eu vou estar lá com a Karine. Estaremos juntos, maravilhosos. E você também, que acompanha o 18 horas aí pelo aplicativo Mano. Gente, vocês viram que o grande acontecimento desse final de semana foi o Super Bowl? Vocês assistiram? Arrasou. Só assistiu o show, né? É a única vez no mesmo. ano em que eu assisti ESPN. Olha só. E o melhor foi o show do intervalo, né? Para o tão esperado show foram escaladas as divas Shakira e Jennifer Lopez, a J-Lo, né? Como eu gosto de chamar. E é claro que o povo fez o quê? Fez enquete nas redes sociais para eleger a melhor da noite. Metade Love Shakira, outra metade já deu a coroa para a veterana Jennifer Lopez. Eu achei... O que você achou? Quem que você acha que... Então, eu gostei mais da Shakira. É, né? Eu gostei mais da assisti. Shakira. Eu também, assim, eu assisti e eu achei a Shakira mais empolgada, mais ali, mais latina, mais quente, mas também né? é de impressionar a Jennifer Lopez, 50 anos com aquele pois corpão, é, né? a Jennifer Lopez, ela fez uma entrada assim mais triunfal, mais apoteótica. Polidense, né? Ela fez estilão Madonna, né? Aquela coisa de diva Madonna. Sei lá. Eu acho. Tem muita gente que faz uma comparação. Das duas, né? Faz uma comparação tipo a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite. Não, para. Não, nem passa longe. Que nem merece ser nenhuma das duas. Não passa maldade. nem longe. Mas quem nos acompanha pelo aplicativo Isso Mano, mesmo. tem um trechinho aí das duas. Aí, vamos ver. Tem? Tem um trechinho ali, ó. Quando as duas dividem o palco. Olha lá. Mas a Shakira é rasgação total, né, velho? Muita gente falou que a Shakira ficou baixinha do lado da Jennifer Lopez. Ela podia ter colocado um salto, né? Mas enfim. Nessa hora aí da guerra de bunda. Elas estão maravilhosas, cara. Tá tudo bem. Bom, gente, a noite também foi de grandes cifras, de grandes lançamentos publicitários aí, campanhas milionárias que reúnem Trump, Facebook, Scorsese e Tom Brady. Pra você ter uma ideia aí, olha, segundo as informações do New York Times, o Facebook e o quarterback Tom Brady apareceram no espaço publicitário mais caro da TV, orçado em torno de 5,6 milhões de dólares por apenas 30 segundos de propaganda. Mas também atinge, né? Atinge e dá um retorno, claro. Com certeza. Claro. 100 milhões de pessoas. Vale lembrar aí que a Demi Lovato estava lá, ela cantou o hino nacional americano logo no início. Uma Beyoncé, volta, isso né? mesmo, a Beyoncé e o Jay-Z também estavam lá e estão criticando ele aí nas redes sociais porque eles não levantaram na hora do hino nacional. Eles não são obrigados, né? Eu acho que eles pensam assim. Cara, é uma questão de respeito, né? acho que são sim. Eles não levantaram, mas levaram champanhe, como eles fizeram no Globo de Ouro. Levaram o próprio champanhe. Sim, e daí pagaram rolha, né? Digamos. Ele é dono, né, da fábrica. Pois é. Bom.
Bom, mas as campanhas realmente são milionárias. Olha só, o presidente Donald Trump e o bilionário Michael Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York, as duas campanhas publicitárias gastaram 11 milhões de reais pelas inserções de 30 segundos durante o Super Bowl, para uma audiência esperada de 100 milhões de espectadores. É pouca gente, né? Será que dá retorno? Aí não é custo por mil, é custo por milhões, né? Você vai ver da mixaria. Todo, né? Bacana. Bom, é isso aí, é show essa parte aí. A noite decidiu o campeão da temporada do campeonato em sua 100ª temporada aí, né? É uma das finais mais aguardadas da liga. O resultado da partida ficou aí, olha. Kansas City Chiefs venceu o São Francisco 49ers por 31-20. Foi bacana. Jogaço. Foi de virada, né? O jogado. Kansas City não ganhava um título há 50 Tava esperando, anos. né? Só há 50 anos e foi de virada. Kansas Parece um time, né? É o Vasco. É o Vasco, o Vasco do Super Bowl. Vasco do Super Bowl. Bichinho, ele reconhece. Tá vendo? A gente tem peninha ainda, tá vendo? Querido vice, Querido, né? A gente Então, tem beleza. que tratar É meu com vice do carinho. coração. Vice até no meu coração. É meu vice preferido. Então Kansas ganhou, né? Eu gosto do Vasco. 6h06 em Manaus. Valeu aí, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Valeu. Vamos nessa então. Agora, Vai, liga a nave aí, mano. 6h06. Vamos juntos com você até às 7 da noite no melhor mix do Brasil. Vamos começando aí nessa segundona, mais uma edição do 18 horas. Vai, piloto. Mix. Bom, dando sequência aí, né? Karime Leão, Cid Soares e você ouvinte em 100,7. Vamos juntos aí até às 7. Olha só, nós falamos inclusive na última sexta-feira aqui no 18 horas que a taxa, né, de letalidade do coronavírus é menor que a taxa de outras síndromes gripais, como por exemplo a síndrome respiratória aguda grave, que causou um surto na China entre 2002 e 2003, e também do H1N1, o vírus que levou a uma pandemia em 2009 e que continua fazendo vítimas até hoje, não é isso? É justamente sobre a síndrome respiratória aguda grave que a população do Amazonas precisa, neste momento, ficar atenta e se prevenir. Pois ainda sem campanha de vacinação, o Amazonas já registra 18 mortes em decorrência dessa síndrome, que é causada também por um vírus, e mais de 100 casos já foram registrados nos últimos 3 meses, segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde. Vamos aos detalhes dessa história agora na reportagem de Júlia Gomes. É preciso ficar alerta. Com sintomas semelhantes aos da gripe, a síndrome respiratória aguda grave é uma infecção causada também por um coronavírus, que surgiu na China entre os anos de 2002 e 2003. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, até a semana passada, 18 pessoas morreram em decorrência de vírus e síndromes gripais aqui no Amazonas, e outros 129 casos foram registrados, apresentando uma taxa de letalidade de 14%, mais alta do que a do novo coronavírus, estimada entre 2,19% até o momento, segundo autoridades chinesas. E mesmo diante do perigo, o governo do Amazonas ainda está finalizando a produção de uma campanha publicitária de prevenção às síndromes gripais, que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, deve ser lançada essa semana. Ainda de acordo com a Suzan, não há previsão para o início da campanha de vacinação para combater os vírus em circulação no estado, que, segundo o boletim da FVS, são influenza B, adenovírus, vírus sincicial respiratório, metapneumovírus e parainfluenza 1. E mesmo diante da ameaça de disseminação do novo coronavírus, a preocupação do Amazonas, segundo o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, o médico infectologista Marcos Guerra, deve ser em relação às síndromes gripais já registradas. Nós temos que ter uma preocupação no que já está ocorrendo dentro da cidade de Manaus ou do estado do Amazonas e ter a preocupação de tratar e atender essas pessoas e identificar quais os possíveis vírus circulantes. Júlia Gomes para o 18 horas.
Bom, foram 18 mortes em apenas 3 meses aqui no Amazonas. É um número muito alto e que não vem recebendo aí a devida atenção dos órgãos governamentais. Hoje, estão mais preocupados com um vírus que ainda nem chegou no Brasil. Esse vírus que provoca a síndrome respiratória aguda grave já está circulando aqui no nosso estado e para se prevenir, atenção, é fundamental lavar constantemente as mãos, principalmente após tossir e espirrar. Para lavar a mão, deve-se utilizar água e sabão, ou ainda aquele álcool gel, né, o 70%. Isso. E para utilizar o álcool é importante também não estar com as mãos visivelmente sujas, né? Você tem que utilizar lenços descartáveis, tá certo? Então lava a mão antes com álcool e sabão, depois passa um alquinho, fica tudo 100%. É importante deixar também o ambiente sempre ventilado, arejado, né? Limpo, cobrir a boca e nariz sempre que espirrar ou tossir. Não tocar na região dos olhos, né? Que a gente vive a gente tem mania, né? Nariz e boca também, sem que a mão esteja limpa, né? Então é higiene, cuidado pessoal total. É aquela básica, né? É fundamental que a também. mamãe ensinou, né? Exato. É fundamental também não compartilhar objetos de uso pessoal, como garrafas, copos e talheres. Evitar contato com pessoas doentes, evitando abraços, beijos e apertos de mão. Gente, como é que eu vou cumprimentar as pessoas? Eu adoro abraçar, beijar, é difícil, né? Bom, evitar aglomerações em época em que esse número de casos da doença for alto, como é o caso de agora. Ou seja, não vá pro carnaval, viu? É difícil, né? Bloquinho de carnaval, a gente faz o quê? Bom, Veja doidado. Não, eu não. Não passou essa fase. Bom, sobre o coronavírus, né? Os novos números mostram que já são mais de 10 mil casos registrados. Os mortos passam de 360 e uma dessas mortes fora da China registrada na Filipinas. E a rápida propagação dos vírus indica que ele pode se tornar uma pandemia, que é uma epidemia em escala global. A Organização Mundial classifica o atual estágio como emergência global de saúde pública. Olha aí. Pois é, e o impacto na economia mundial e na brasileira também é enorme. Nesta segunda-feira, no primeiro dia de operações desde 23 de janeiro, o mercado de ações chinês fechou com forte queda devido ao temor da ampliação da epidemia do coronavírus. Isso aí, mais de 2.600 ações caíram até o limite de 10% de acordo com a agência Bloomberg, o índice que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Xangai, na Bolsa de Xangai. Terminou o dia com queda de 7,72%. Pensa no prejuízo aí. Pois não é? Brincadeira. Aqui no Brasil, mesmo sem caso confirmado de coronavírus, o governo brasileiro vai decretar o estado de emergência em saúde pública. A declaração foi feita pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que afirma que a situação de emergência acontece para dar mais agilidade ao Estado na contratação de equipamentos sanitários e na montagem da área de quarentena para receber aí os cerca de 40 brasileiros que estão ainda na cidade de Wuhan, que é o epicentro do surto de coronavírus lá na China. Estado de emergência permite ao governo contratações mais rápidas, né, para fazer frente aos esforços de contenção do vírus, dispensando, por exemplo, processos de licitação. Bom, todo cuidado é pouco, não é isso, pessoal? 6h13 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e depois o governo do Amazonas firmar parceria com o Hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para tratamento de crianças cardiopatas, finalmente, depois de quase 20 dias de acordo, o primeiro paciente foi enviado na madrugada desta segunda-feira. Porém, diferente do que foi anunciado pelo governador Wilson Lima, de que seriam 2 crianças e uma média de 2 cirurgias por semana, até o momento apenas um paciente foi encaminhado para o tratamento fora do domicílio, e os detalhes você vai ouvir agora com Júlia Gomes. Ao contrário do que foi anunciado pelo governador Wilson Lima no dia 14 de janeiro, durante visita ao Hospital Paulista, onde fechou parceria para atender crianças cardiopatas, apenas um paciente foi encaminhado na madrugada de hoje para a cirurgia. A gente já envia 2 crianças e aí a gente vai avaliando, porque há um protocolo que precisa ser seguido, de questões que precisam ser atendidas, tanto lá em Manaus, por exemplo, cartão de vacinação, também há alguns protocolos
protocolos que precisam ser atendidos aqui. Com a liberação da equipe médica do Francisca Mendes, Irã Lucas, de 1 ano e 5 meses, e a mãe dele, Mairuce Alencar de Souza, embarcaram para São Paulo. A primeira consulta no Hospital de São José do Rio Preto está marcada para quarta-feira, ainda sem data para cirurgia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, outras 2 crianças aprovadas na avaliação médica estão sendo preparadas para viajar semana que vem, enquanto outras que aguardam por uma cirurgia na chamada fila da morte do Hospital Francisca Mendes seguem em avaliação ou não estão aptas. Ainda de acordo com a Suzan, boa parte das crianças não apresentam condições clínicas para viagem pelo tratamento fora de domicílio e que o paciente precisa estar com a documentação regular para poder viajar e receber ajuda de custo. No caso da criança que embarcou nesta madrugada, foi preciso o serviço social da Suzan acompanhar a mãe na regularização de documentos pessoais dela e do filho. Vale lembrar que outras 2 crianças que já estavam com viagem prevista ainda em janeiro não puderam embarcar porque não foram aprovadas na avaliação médica. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e muitas das crianças que estão na fila à espera de uma cirurgia cardíaca realmente não têm condições clínicas para enfrentar uma viagem, né? É por isso que é importante o governo do estado deixar o Hospital Francisca Mendes preparado para realizar essas cirurgias, como já foi no passado. Mas para isso, é claro, é preciso ter equipamentos funcionando 100%, equipes médicas completas, material cirúrgico à disposição, enfim, toda uma estratégia, né, e todo um dinheiro aplicado para isso, né? Afinal, o Francisca Mendes é credenciado pelo SUS para realizar esse tipo de procedimento. Cidades. Bom, janeiro foi o mês mais violento, dos últimos 10 anos aqui no Amazonas. Inacreditável, mas é verdade. Foram 117 mortes violentas, que incluem assassinatos, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. Um aumento de 60% em relação a janeiro do ano passado. 60%. É um número muito alto, né? A explosão da violência no Amazonas foi, por isso, destaque no Jornal Nacional da Rede Globo na última sexta-feira. A reportagem mostrou casos de pessoas inocentes que foram vítimas da guerra entre as facções criminosas que tomou conta da cidade. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Janeiro foi o mês mais violento dos últimos 10 anos em todo o Amazonas. Foram 117 mortes violentas registradas, muitas delas com requintes de crueldade. Isso sem falar que registramos quase que diariamente assassinatos de pessoas inocentes. Nas ruas, os cidadãos vivem amedrontados. Esse homem, que é morador da Zona Sul, disse ter medo até mesmo de sair para trabalhar. Nós vivemos com a incerteza de que vão chegar em casa. Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para o supermercado, a gente não sabe se vai voltar, porque o que a gente mais se ouve falar em mídia social é sobre a criminalidade, as mortes, a violência que está assolando cada vez mais o nosso estado, aqui no Amazonas. Infelizmente. Assim como em outras grandes cidades, jovens estão morrendo vítimas de bala perdida ou até mesmo por engano. Enquanto morrem pessoas inocentes, a Secretaria de Segurança Pública afirma que as 2 principais facções criminosas que atuam no estado estão em guerra. Segundo o sociólogo da UFAM, Luiz Antônio, que é especialista em segurança pública, o problema vai muito além de uma guerra entre facções. O que vem faltando no combate a esses crimes é um plano de segurança pública. A gente tem um poder público que tem um poder discricional de promover a segurança pública e que há muito tem desejado, né? Você, por exemplo, a gente não sabe até agora, mais de um ano depois de eleito, você não sabe qual é o plano de segurança pública do governo do estado do Amazonas, do governador Wilson Lima. A gente não sabe quais os interesses dele, quais as prioridades de combate, que tipo de ações aquele governo está implementando. Conversamos com o deputado estadual Dermilson Chagas, que falou que não podemos mais aceitar a morte de tantos inocentes, já que o Estado, de fato, não combate o crime organizado. Falta muito na segurança pública para realmente combater o crime organizado. Isso você vê pelos depoimentos do próprio procurador, quando ele
externa através de um meio de comunicação em nível nacional que o Estado não combate o crime organizado. Nós temos aí uma cúpula da segurança pública que já foi denunciada, que já foi investigada e que nós sabemos que não é das melhores referências. Considerando todas as mortes registradas em todos os dias de janeiro de 2020, registramos um aumento de 60% nos números de crimes violentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, o secretário de Segurança alega que o Amazonas está enfrentando uma guerra entre facções e, por isso, há registro recorde no número de assassinatos. Mas o fato é que tem muita gente inocente morrendo por conta dessa guerra, que as forças de segurança do Estado apenas assistem, sem uma intervenção efetiva, concreta, para acabar com essa guerra. Eu vou falar aqui que eles dão a resposta. É guerra de tráfico, é guerra de... Eles que se virem. Exato, como se aí eu não tenho... Como o Estado não tem nada a ver com isso, né? Não é da minha ossada. Enfim, e neste domingo, um homem armado invadiu uma igreja evangélica em Manaus e fez um arrastão roubando os fiéis. Tudo foi gravado e essa matéria é uma das mais lidas e clicadas lá no site do G1, justamente por ser um fato inusitado. As imagens são chocantes. Ele aponta uma arma grande, eu não entendo de arma, para uma mulher, uma fiel. Ficaram todos feitos reféns ali durante o culto. E pronto. Violência total. Infelizmente, né, que está dando as ordens são essas facções. Os traficantes estão sim expulsando famílias inteiras de conjuntos habitacionais dominados pelo crime organizado. Jovens são recrutados como soldados do tráfico e execuções são feitas a qualquer hora do dia, em qualquer lugar da cidade. A gente já conhece essa história do Rio de Janeiro, a gente já sabe como é que termina. São Paulo, a gente sabe São Paulo, Rio de Janeiro, que é preciso sim uma estratégia, é preciso uma inteligência, né? Um serviço, um trabalho de inteligência forte, uma gestão que seja trabalhada para esse sentido, para resolver isso, né, não, Paulo? Na semana passada, a sede da prefeitura foi assaltada. Uma promotora aposentada, né, foi baleada ao reagir a um assalto. Sim. Agora, no domingo, uma igreja, todos os fiéis sendo assaltados, ou seja, não tem mais lugar seguro em Manaus. Isso aí deixa muito claro, né, que falta uma política de segurança séria que tenha como objetivo combater as facções criminosas e proteger os cidadãos. Esse é o papel do governo. E uma política de segurança eficiente se faz com investimentos, não só em equipamentos, mas também em treinamento de pessoal, serviço de inteligência e a repressão diária. Não está acontecendo isso. Exatamente. Deixa acontecer, como você falou, e deixa acontecer naturalmente. De tráfico. A polícia tem que estar na rua, não tem que estar... Tá complicado isso. Não, e isso não é a ponta, não, né, gente? Porque a ponta, a polícia que tá lá no dia a dia, no enfrentamento, esses são os heróis. A gente tá falando da gestão, a gente tá falando de inteligência, estamos falando numa outra esfera. E olha, sem falar que no Rio de Janeiro a história não acaba não, viu? O negócio tá ficando cada vez pior. Exato. O Wixel tá perdendo também o controle da situação. Muito bem, 6h22 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Economia. Olha, o governo do estado, hein? Esta é uma boa notícia aí para quem quer ouvir uma boa notícia até aí. Em janeiro deste ano, a maior receita líquida da história para o primeiro mês do ano. Olha que bacana. A receita líquida foi de R$1.609 bilhões, 13,19% a mais que em janeiro de 2019 e 26% a mais que em janeiro de 2018. Quer dizer, tivemos um aumento de receita líquida no nosso estado. Os números mostram aí que a arrecadação do governo do estado não para de crescer em percentuais bem acima da média nacional. Em 2019, o aumento da arrecadação foi de 10,67% em relação a 2018. Pois é, o aumento da arrecadação é consequência de vendas maiores no comércio, da alta do dólar e também do aumento da produção no polo industrial de Manaus. Pois é, uma notícia ótima, sim, mas é um dinheiro suficiente para transformar o Amazonas num canteiro de obras, para mudar a realidade da saúde, para mudar o que nós falamos aqui, a realidade da segurança pública e garantir educação de qualidade para os amazonenses. Aí sim, tem que é uma boa notícia, lógico. Quando realmente tiver retorno, né? Quando tiver esse retorno. Quando tiver o retorno, a gente faz aquele oba-oba legal aqui. Bom, enfim, o que nós estamos vivendo é o caos realmente na saúde, insegurança total em Manaus e no interior, servidores públicos com salários congelados e recebendo somente o mês subsequente ao mês trabalhado. A notícia é boa, né? Vamos ver se ela vai continuar sendo boa, né? E trazer bons
bons resultados. 6h24. 18 horas. Vamos com a primeira da playlist 100,7 aqui na Mix. O melhor mix do Brasil foi o Justin, né? O Justin Bieber segue apostando na divulgação do seu novo single, que é o Yum, o primeiro da retomada da carreira dele, né? Do Justin, que estreou no começo de janeiro e vai fazer parte aí do álbum Chance do Justin. Garoto. E para manter a faixa em alta, o Astro lançou aí uma nova versão nesta segunda-feira, né? Que conta com a participação da cantora de Rhythm Blues, Summer Walker. Essa versão você encontra disponível no canal de Justin Bieber no YouTube. Pois é, e essa playlist agora, essa primeira da playlist, né, Cid? Vamos dedicar ao nosso amigo Davi Reis. O Davizinho, lá do Cabaré, ele bacana. Que está abraço. assistindo aí o programa com o Albert. Um beijo, obrigada pela companhia, hein? Bom, a música mantém o mesmo ritmo, mas agora inclui um novo trecho cantado por Summer Walker, substituído por alguns versos aí de Bieber. Mas vamos lá, abrir a playlist do 18 horas. Justin Bieber, Yummy. Playlist 18 horas. 6 horas e 28 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Você que está aí na sintonia certa, o melhor mix do Brasil foi a primeira de hoje, né? Foi o Justin Yum, abrindo aí playlist 18 horas. 18 horas. Pessoal, e o alto preço da gasolina continua causando revolta e é claro, né, não é pra menos. Até mesmo o presidente Jair Bolsonaro entrou na discussão e culpou os governadores pelo valor elevado dos combustíveis, mesmo depois da Petrobras reduzir por 3 vezes consecutivas os preços das refinarias. Em Manaus, o litro da gasolina comum está sendo vendido por até R$ 4,99. Há 20 dias, o preço do litro era comercializado por R$ 3,82. Mas isso é aquele caso, né? A gente abre aspas aqui, que é tipo, meio parecido com aquele lance da utilização do avião. É legal, mas é imoral. Então, engorda. E olha, 3,82 já tava caro, né? Já tava caro, exato. Já tava caro. Eu lembro quando era 2 e alguma coisa. Bom, hoje houve uma audiência pública aí no Ministério Público do Estado para discutir esses valores dos combustíveis. Nós vamos conferir o que foi decidido com a repórter Nathalie Moraes. Na manhã de hoje, o valor dos combustíveis voltou a ser debatido entre os órgãos estaduais e municipais durante uma audiência pública na sede do Ministério Público Estadual. A partir de agora, o MP vai investigar a possível existência de um cartel atuando aqui na capital. Segundo a promotora titular da Defesa do Consumidor, Sheila Andrade, nessa reunião foi dada a oportunidade para o Ministério Público e os outros órgãos prestarem esclarecimentos, principalmente para a categoria dos motoristas de aplicativos. Nós temos já inquéritos civis já instaurados no âmbito da defesa do consumidor e todo esse material já foi coletado e está sendo ainda também coletado e está sendo também encaminhado para a coordenação de combate ao crime organizado. Não há prazo específico, até porque qualquer investigação nesse sentido, ela tem que ser feita de forma criteriosa e obedecendo ao que a legislação correspondente determinar. O diretor-presidente do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, também participou da audiência e afirmou que é necessário uma ação dos órgãos criminais, já que há elementos suficientes para a punição definitiva. Se a gente não resolver esse problema da organização criminosa que atua na cidade de Manaus, seja das distribuidoras, seja dos postos, seja em conluio dos postos com as distribuidoras, a gente não vai resolver. Nós, enquanto Procon Manaus, vamos fazer a nossa parte. Com as multas a gente está cobrando na justiça. É o que cabe a nós, a gente não tem outros poderes. Durante a entrevista coletiva, o deputado estadual Álvaro Campelo disse que já apresentou um documento no último dia 30 de janeiro na sede da Polícia Federal, aqui do Amazonas, com o relatório da CPI dos combustíveis que aponta a formação de cartel nos postos aqui de Manaus. No último dia 30, eu estive na sede da Polícia Federal entregando o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que aponta para o conluio, que aponta para a colusão, que aponta para a formação de cartel. E nesse momento, os órgãos responsáveis, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, tomarão as providências necessárias. Mais de 30 motoristas de aplicativos e representantes de sindicatos também participaram da audiência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Entrevista do dia.
Bom, e para falar sobre esse tema polêmico, que são os altos preços dos combustíveis, está aqui nos estúdios do programa de 18 horas, o deputado estadual Álvaro Campelo, que denunciou a prática de cartel nos postos de Manaus à Polícia Federal. Seja muito bem-vindo. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, Paulo, Carlão, toda a equipe aqui. Boa noite. Da Mix 100.7. É uma grande honra poder voltar aqui e a gente falar de um tema que tem movimentado o Amazonas e o Brasil inteiro, porque essa grita, essa revolta não é só do amazonense, é do Brasil inteiro, que paga uma gasolina muito cara por um serviço precário. Então, deputado, sobre o assunto, né? Já tivemos uma CPI, denúncia à Polícia Federal, dezenas de autuações do PROCON, mas os donos de postos não reduziram em nada, em nenhum centavo, o preço dos combustíveis. Temos aí mesmo a prática de um cartel que enfrenta as instituições e os órgãos de fiscalização? Olha, Karime, eu até gostaria de aproveitar para fazer um pequeno retrospecto, né, de tudo que tem sido feito. Em 2014, quando eu estava vereador, eu já falava desse assunto. Em 2014, eu propus uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar do tema. Quando foi em 2016, juntamente com a Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, né, da qual eu faço parte também, por ser advogado, nós pedimos a instauração de um procedimento para a fiscalização e a consequente apreciação de uma formação de cartel. 2016, nós continuamos com as fiscalizações em postos de combustíveis, inclusive indo até os pontões, que são aqueles postos que funcionam no meio do rio. Quando foi ano passado, 2019, nós ingressamos com uma ação pública, uma ação civil pública, pedindo que a Petrobras realmente, que os postos repassassem as reduções feitas pela Petrobras. 2019, houve a Comissão Parlamentar de Inquérito, que, ao contrário do que muita gente tenta espalhar, a comissão, ela não foi arquivada, ela não foi enterrada, ela foi concluída e ela aponta para a colusão entre postos de combustíveis, que na prática é o cartel entre os postos de combustíveis. E nos últimos dias, como houve esse aumento aí expressivo, eu fui até o Ministério Público do Estado para perguntar como é que estava o andamento da análise desse relatório, que já está nas mãos do Ministério Público, ou seja, a Casa Legislativa cumpriu seu papel e entregou nas mãos do Ministério Público. E no dia seguinte, eu estive na sede da Polícia Federal conversando com o doutor Saraiva, o superintendente aqui do Amazonas, entregando o relatório completo para ele e pedindo providências. Então, eu acredito que a união de todos os órgãos de defesa do consumidor faça com que este segmento ele passe a respeitar o consumidor como ele deve ser respeitado. Bom, tivemos aqui a informação que o presidente Jair Bolsonaro, né, culpou os governos dos estados, que segundo ele não abrem mão da arrecadação. Em média, 25% de ICMS que o consumidor paga. O senhor concorda? Eu, ano passado, Cid, eu até trouxe aqui, eu vou entregar aqui para vocês, no dia 20 de fevereiro, eu fiz uma proposta legislativa pedindo que o governo do estado do Amazonas pudesse fazer uma redução gradativa de 25 do ICMS. 17%. Exatamente. Então, a cada ano, reduziria 2%. Aí alguém pode dizer, mas isso vai impactar diretamente no orçamento do Estado, o Estado vai ter perda de arrecadação. Eu discordo desse argumento, porque se hoje o consumidor que vai abastecer no posto de gasolina, vamos imaginar, ele tem R$10 para abastecer, é o que ele tem com uma gasolina tão cara. Se esse preço reduzir, obviamente que ele vai consumir mais. Então, não haverá
perda de arrecadação, muito pelo contrário, nós manteremos a arrecadação e até a possibilidade de ter uma arrecadação superior com um preço significativo. Então por que não é esse Mas o governador declarou hoje que é contra essa redução justamente porque abala a receita do Estado. Segundo o governador, 20% da receita do Estado vem desse imposto que é cobrado sobre os combustíveis. Paulo, a informação que eu tenho é um pouco diferenciada. É que, salvo engano meu, 20 governadores já assinaram uma carta de intenção que querem reunir com o presidente Bolsonaro para discutir essa redução de ICMS e que haja também por parte do governo federal uma contraproposta, né? Que ele possa, exatamente, no PIS e COFINS. Então, o governo, segundo a informação que eu obtive, juntamente com outros governos, estão abertos para essa discussão. E essa discussão, ela tem que ser feita de imediato. Assim como, Cid, eu defendo que o monopólio da Petrobras, ele é extremamente nocivo para todos nós. Porque só tem uma empresa que vende gasolina. Eu não posso recorrer e dizer assim, eu vou abastecer na Texaco, porque é mais barato. Já tivemos essas empresas aqui. Exatamente, eu vou... a lei do mercado, exatamente, eu vou até a ESSO porque é mais barato. É diferente, claro. Por exemplo, celular, telefonia celular. Se determinada empresa está muito alto o valor, eu parto para outra, de imediato. Deputado, mas tem empresa hoje importando gasolina para vender aqui em Manaus. Sim, há informação de que isso hoje acontece. Mas ainda assim, para todos os efeitos, é a Petrobras, né, que está ditando os preços. Então, o próprio presidente Bolsonaro, em mídia nacional, ele já falou que o monopólio é um câncer e ele precisa ser evitado. E sabe, uma outra questão, além dessa, as distribuidoras, elas funcionam hoje como atravessadoras e elas encarecem o preço do combustível. Eu fico imaginando o seguinte, Karime, a Coca-Cola, que é uma multinacional, que é uma empresa poderosíssima, hoje, o comércio lá do Puraquequara, lá da colônia Antônio Aleixo, um caminhão da Coca-Cola, ele vai lá na porta daquele comerciante deixar a Coca-Cola. Sim, pode ser qualquer comércio, bairro, aquela venda da esquina. Por que isso não pode ser feito com os postos de combustível? Agora, mesmo falando da Petrobras, ela já diminuiu umas 2 vezes, três vezes só esse ano. 3 vezes consecutivas. Só esse ano, só agora. E nenhuma isso combustível, né? Gasolina e diesel. E nenhum desses, desses preços novos chegaram no consumidor final. Então não joga-se só a culpa ali para Petrobras, digamos, é também um encarecedor, mas esse atravessador aí, né? Exatamente. E aqui, mais uma vez, eu trago e deixo aqui a vocês, falando nessa questão de repasse, de redução. No ano passado, precisamente no dia 9 de julho, nós, os órgãos de defesa do consumidor, ingressamos com uma ação civil pública pedindo justamente um caso extremamente semelhante a esse. Que a Petrobras, que os postos de combustíveis pudessem repassar ao consumidor as reduções da Petrobras. Essa ação ainda continua tramitando. Porque de acordo com a própria Petrobras, eles falam que o preço é livre e cada posto é livre para comercializar o preço que ele é, né? Desde que não haja abusividade, né? Exato. E aí, pensando nisso, essa ação civil pública, que foi protocolada na Justiça Federal, ela foi direcionada para os postos de combustíveis. Como o nosso entendimento atual é que hoje as distribuidoras são as vilãs, entre aspas, desse processo, é que hoje eu apresentei essa proposta durante a audiência pública para que os órgãos de defesa do consumidor, nós ingressemos com essa ação civil pública contra as distribuidoras, esperando que a Justiça Federal possa, no que pese a livre concorrência, no que pese a lei de mercado, como muito bem foi colocado, cada um fixa o preço de acordo com os seus custos, desde que não haja abusividade, mas que se a Petrobras já fez esse repasse, que salvo engano meu, já chega a 10%, por que esse repasse não chegou ainda ao consumidor? Mas, deputado, se essas empresas, os postos de gasolina, não pagam nem as multas que as instituições de defesa do consumidor incidem, elas
vão lá e cobram e dão multa, elas não pagam nem a multa. É por isso que nós precisamos do judiciário. O que pode ser feito para que elas paguem essas multas? Porque essas multas, elas são multas que são realizadas e é um procedimento administrativo. Quando eles conseguem recorrer administrativamente e eles perdem, aí o PROCON recorre ao judiciário. E é nesse momento que nós precisamos do judiciário para estar ao nosso lado e para fazer valer o direito do consumidor. É o que eu falava, eles trabalham em cima da lei, portanto, dentro de uma certa legalidade, porém, de forma imoral. A gente sabe que eles sabem que está errado, sabem que estão sendo abusivos, né? Mas é imoral. Então isso precisa ser acabado. 44%, vamos arredondar, 50% do preço que o consumidor paga na bomba vai para o governo federal e estadual. Isso é abusivo também. É uma taxa abusiva, sem dúvida. É um atravessador. É por isso que esse momento... O ICMS aqui no estado já foi 17%. Passou para 25%, até hoje não foi reduzido. O projeto que o senhor apresentou faz essa proposta de redução. Mas como é que está essa votação? Na verdade, foi um indicativo que houve ao governo do estado. Né? Diante de toda essa celeuma, diante de todo esse problema, né, eu vou recorrer novamente ao governador do estado para reabrir esse diálogo com essa proposta do presidente Bolsonaro. Eu acho que essa iniciativa minha, ela ganha corpo e isso, sem dúvida alguma, vai ser muito benéfico para todos os consumidores. Porque quando nós falamos em aumento de gasolina, em aumento de combustíveis, nós estamos falando de toda uma cadeia que é prejudicada. Porque automaticamente você repassa isso para o produto, para os serviços que são prestados. Os produtos para chegar em Manaus. Nós temos um país que ele vive de estrada, de caminhões. Então, diesel e gasolina é o combustível do país. Se encarece isso passa para o consumidor final de várias formas, não só o preço da bomba para abastecer o carro. Se tivéssemos ferrovias, né, pelo menos, né, seria excelente, né? Sim, seria o Brasil era para ter ferrovias. Muitas e muitas. Do ponto de vista ecológico, ela é extremamente favorável, né? Mas na prática não é o que acontece. Deputado, mas nós podemos ter esperança, né, de que esse seu projeto possa ser aprovado, que a gasolina venha a ter um preço, né, razoável, né? Olha, Carlão, no processo. Como eu falei, desde 2014 eu estou nessa luta. Na batalha. Desde 2014, contra a abusividade, contra a formação de cartel, e eu vou continuar insistindo nessa questão da possibilidade de uma redução do ICMS. Eu vou continuar batendo nessa tecla de que as distribuidoras, elas são desnecessárias e elas encarecem. Apesar de não ser um assunto que diga respeito à minha competência como deputado estadual, mas eu já estou em conversa com a OAB, tive conversa também com o senador Plínio Valério, para que nós possamos levar esse debate para nível nacional, da possibilidade de a gente abrir esse mercado, não ficar concentrado apenas nas mãos da Petrobras, e nós precisamos sim, nesse momento, do governo Bolsonaro com mão firme, como tem sido em muitas questões, nesse aspecto, porque isso tem afetado diretamente a vida da população. Deputado, uma última pergunta. O senhor denunciou a prática de cartel de 2 postos de Manaus, que é a Polícia Federal. Mas o que a PF pode fazer em relação a isso? A Polícia Federal, ela pode aprofundar as investigações. Eles têm expertise no assunto, né? Eles já prestaram aí relevantes serviços, como operações que foram realizadas aí ao longo dos anos. Então, eles têm toda a expertise necessária para poder nos ajudar, para poder nos auxiliar e, enfim, punir quem realmente está descumprindo o Código de Defesa do Consumidor e a ordem econômica. Bom, muito obrigada, né, pela sua presença aqui no 18 horas. Conversamos com o deputado estadual Álvaro Campelo. Suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a vocês pela possibilidade de a gente tratar de um assunto tão importante, pela possibilidade de esclarecer muitas questões que acabam virando memes, fake news, e a população, ela não pode apenas se informar através de perfis de internet e de memes.
tem aquele negócio de receber e automaticamente repassar. Vá até blogs confiáveis, ouça rádios como a Rádio Mix, uma rádio de credibilidade, para que você possa saber de fato o que está acontecendo. Eu agradeço. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Obrigado. Boa noite, são 6h46 em Manaus. 18 horas. Olha só, os deputados estaduais retornam das férias amanhã, depois de 47 dias. E o repórter Azaf Augusto traz informações de como deve ser a primeira sessão do ano. Os trabalhos em plenário na Assembleia Legislativa do Amazonas vão ser retomados nesta terça-feira, depois de 47 dias de férias dos deputados estaduais. Nesta primeira sessão, o governador Wilson Lima vai fazer a leitura da mensagem governamental anual e não deve ser bem recebido por servidores públicos que planejam realizar uma manifestação na Assembleia Legislativa. O presidente do Movimento Unificado dos Servidores Públicos, Lambert Melo, disse que o protesto será para pedir a revogação de atos do governo. Estamos exigindo que as maldades que o governador tem feito contra os servidores públicos sejam desfeitas. A lei do congelamento dos salários dos servidores, a lei que reajustou a alíquota do Amazonprev de todos os servidores de 11% para 14%, causando um acréscimo nessa alíquota de 3%. Queremos também que seja anulada a lei ou o decreto que modificou a data de pagamento dos servidores. Na mensagem, o governador Wilson Lima deve falar principalmente da área da saúde, que apresentou os maiores problemas no primeiro ano de gestão. Azaf Augusto para o 18 horas. Muito bem, 6h48 em Manaus, Cid Soares. Carlão, só para fechar todo esse assunto, a gente lembra aqui aos nossos ouvintes que nós temos convidado constantemente o Ministério Público a se fazer presente aqui no 18 horas e também dar um certo esclarecimento, trazer as explicações necessárias que o público tanto espera. Portanto, continuaremos insistindo em convidar, em convocar aqui o Ministério Público a conversar conosco. 18 horas. Muito bem, agora sim, olha só, Demi Lovato, fez a apresentação do hino nacional, né? Ela que tá saindo, viu, tá se recuperando, né? Mas ela foi bem lá. O hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl, a grande final NFL, a final que foi vencida, inclusive, pelo Kansas City contra o San Francisco 49ers. Aconteceu ontem lá em Miami, foi show, né, Cid? Sem dúvida, a performance aí no Super Bowl aconteceu uma semana após o retorno de Demi Lovato aos palcos no Grammy, quando ela cantou o single, a música Anyone. Exato, e antes da apresentação, Demi abriu o coração no Instagram dizendo que um dia os sonhos viram realidade, ao mostrar um post no Twitter falando que um dia ela iria sim cantar o hino dos Estados Unidos no Super Bowl, que é uma grande honraria, né, para os cantores, você conseguir, né, você ser escolhida para cantar o hino nacional. Sem contar que é uma audiência e tanto, né, Karine? Não, pois é, então é um grande evento, é como se você fosse apresentar num Oscar. Mundo todo, não é? Então é um grande evento, sim. Mas vamos lá, a segunda da playlist de hoje, Demi Lovato e Luiz Fonsi, Échame la culpa. Échame la culpa. Playlist 18 horas. 6h52 em Manaus, o melhor mix do Brasil aqui até às 7, hein? Você confere aqui o 18 horas na Mix 100,7. 18 horas. E o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Amazonas, MUSP, junto com sindicatos e associações que representam os servidores da saúde, educação, segurança pública e representantes do setor primário, devem fazer manifestação nesta terça-feira na sede da Assembleia Legislativa do Estado, quando acontece a abertura dos trabalhos do ano legislativo. Um dos objetivos dos servidores públicos é pedir que os parlamentares voltem atrás e cancelem a lei delegada, que mudou o calendário de pagamentos e modificação do pagamento do auxílio alimentação. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. O retorno das atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Amazonas deve ser marcado por manifestações. Diversas entidades de servidores públicos do Amazonas estão convocando seus associados e sindicalizados para comparecerem à ALI no dia 4 de fevereiro, quando o governador Wilson Lima fará a abertura dos trabalhos legislativos de 2020, para pedir o cancelamento da lei delegada que mudou o calendário de pagamentos. O
presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, Gerson Feitosa, falou sobre os aumentos promovidos ao alto escalão do governo, que gerou um enorme prejuízo aos cofres públicos. Dinheiro esse que, inclusive, não será devolvido. Nós exigimos de imediato que o governo revogue essa lei delegada em prejuízo para os cofres do Estado de 5 milhões de reais, que inclusive não vão ser devolvidos. Também queremos a revogação da lei do congelamento. Então a gente entende que já que o governo tem dinheiro para aumentar em 400% o salário dos seus secretários e apadrinhados, o governo também tem que ter dinheiro para manter os serviços básicos que fazem tanta falta à população. Segundo o coordenador-geral do MUSP, Lambert Melo, eles também querem a revogação do reajuste de 11% para 14% e o desconto da contribuição previdenciária dos servidores estaduais, além da revogação da lei que suspendeu o reajuste aos servidores até 2021, o que eles chamam de pacote de maldades. Nós queremos que seja revogado a lei que autorizou o congelamento das datas-bases das categorias de servidores públicos, a lei que aumentou a alíquota de contribuição dos servidores para o Amazon Prev, que aumentou de 11% para 14%. Nós queremos que seja revogada a lei delegada, queremos também que seja revogado o decreto do governador do estado que modificou a data de pagamento dos servidores públicos, o processo que busca mudar a forma de pagamento do auxílio alimentação. A manifestação está marcada para o dia 4 de fevereiro, às 8 horas da manhã, na sede da Assembleia Legislativa aqui do estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, 6 horas e 56 e para fechar, né, com uma boa notícia, às 18 horas de hoje, olha só, o Polo Industrial de Manaus teve um faturamento de 86 bilhões e 780 milhões entre os meses de janeiro e outubro de 2019, com um crescimento de 11,57% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Suframa. Pois é, em moeda nacional, este é o melhor registro já apurado no Parque Industrial de Manaus. Em dólar, o faturamento de janeiro a outubro totalizou 22 bilhões e 140 milhões de dólares. Olha, é um número realmente muito expressivo, um aumento de 3,17%. Olha aí, os segmentos com maior percentual de crescimento quando comparado ao mesmo período de 2018 foram têxtil, com um crescimento de 74,79% e faturamento aí em torno de 143 milhões de reais, metalúrgico com um crescimento de 38,51% e faturamento de 6 bilhões e 590 milhões. Os dois maiores segmentos do PIN, eletroeletrônicos e bens de informática, faturaram respectivamente 22 bilhões de reais e 16 bilhões de reais de janeiro a outubro de 2019. Com essa média de crescimento, o Polo Industrial de Manaus deve fechar o ano com faturamento superior a 105 bilhões de reais. Nada mal, né? Agora 6h57, Karime Leão fechando. Vamos aí mais uma edição, né? Mais uma edição, estamos aí nos final. Karime, é contigo. Exato. Né? Amy e Luciano, nossos convidados. Vamos lá, quem vai pra banda da Mix é a Sabrine Carvalho e o Augusto Veloso. Olha só, galera, e daqui a pouco, 19h30, quiz da Mix com ingressos de cinema, só no aplicativo Mano, no canal da Mix. Muito bom. Muito obrigada pela sua companhia. Agora seguimos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha só, hoje informamos que o presidente Bolsonaro disse que vai enviar projeto ao Congresso para unificar o valor do imposto estadual, o ICMS, para reduzir o preço dos combustíveis. Os governadores reagiram contra, inclusive o do Amazonas, que é o Wilson Lima. A questão é muito complexa. Na maioria das vezes, os postos são apresentados como culpados pelos altos preços, mas nem sempre é verdade. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço da gasolina e do diesel, por exemplo, tem alto custo com imposto federal e também impostos estaduais. Os impostos estaduais são diferentes em cada estado. Na média nacional de março de 2019, quase metade, 44% do preço da gasolina era imposto. A soma do valor dos tributos é, inclusive, maior que o custo do próprio combustível. Os governos federal e estaduais devem discutir e entrar em acordo sobre quanto podem abrir mão dos impostos.
A Constituição brasileira garante a liberdade de preços. Então, só o entendimento quanto aos percentuais dos impostos e o próprio mercado podem ajudar a fazer os preços caírem, né? Nem que seja só um pouquinho. 18 horas. 6h59, Karime Leão, Cid Soares, Paulo Castro, M. Lucian. Agora sim, finalizando 18 horas dessa segundona. Boa noite, né? boa noite, meu Boa noite. Valeu, gente. Um beijo. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã a gente volta a partir das 6. Continue aí no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.